cristão, disso nós sabemos. Mas você anseia no coração ser um cristão vencedor? Obviamente, todo cristão responderá que sim, né? Imagino. E nenhum cristão dirá, não, eu gostaria tanto de ser um cristão derrotado. Cristão não vence. Então, não é por aí. Mas aí podemos continuar refletindo e perguntando, tudo bem, se você é um cristão e deseja ser um cristão vencedor, o que você está fazendo para ser um cristão vencedor? O que você está fazendo, como você está dirigindo a sua vida cristã? E então Paulo nos servirá, mais uma vez, de exemplo. Vamos olhar para ele e extrair alguma coisa que possa nos ajudar na nossa caminhada. Para tanto, convido vocês a abrirem comigo a Escritura, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, que diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos ler novamente? Com mais atenção agora, com mais coração, com mais alma. Olha para a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Quais palavras? Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem o quê? Então lhe abriu o entendimento para o quê? Compreenderem as Escrituras. Bem, começando de Paulo, que é o nosso modelo, nosso exemplo, nós temos aqui já demonstrado que o apóstolo Paulo tinha várias características. Uma delas, a primeira que nós vimos, falava de um homem que amava a verdade a todo custo. Ou seja, Paulo, mesmo quando Saulo, conhecido como Saulo, mesmo antes do caminho de Damasco, Paulo de Tarso, em toda a sua existência, desde a infância, era alguém que amava profundamente a verdade. Eu lamento não poder falar com maior precisão para os irmãos acerca desse tópico, por faltar, talvez, da minha parte, palavras, faltar vocabulário, ou faltar mesmo alguma coisa, maior clareza da minha parte. Mas, irmãos, não tem ideia de que alguém que ama a verdade profundamente, alguém que está disposto a alcançar a verdade, a tocar a verdade, a compreender a verdade, como isso é o primeiro passo e é fundamental para você ser um cristão vencedor. Ninguém será um vencedor se não amar a verdade. Isso porque na primeira vez que você se deparar com alguma nuance da verdade, e essa nuance da verdade, porventura, contrariar o seu atual entendimento acerca das coisas divinas, se você não amar a verdade, você abre mão da revelação, você abre mão da luz, da iluminação da verdade, porque você ama muito mais os homens do que a verdade, porque você ama muito mais a si mesmo do que a verdade, porque você ama muito mais os dogmas do que a verdade, porque você ama muito mais a sua denominação, a sua igreja, a sua religião do que a verdade. Ou seja, não poucas pessoas já se depararam com o esclarecimento de vários aspectos da verdade acerca de Jesus, acerca da Escritura. O problema é que quando a pessoa se depara com algo novo, que vai de encontro às suas atuais convicções, a pessoa ela começa a medir. Puxa, se eu aceitar,
se eu acolher essa verdade em amor que agora me chega, eu vou perder a minha posição, eu vou perder o meu posto, eu vou perder o meu cargo, eu vou perder os membros da minha igreja, eu vou perder dinheiro, eu vou perder status. E ela começa então a fazer o jogo, né? E para poder aferir o que mais é para si precioso, e ela acaba abrindo mão da verdade por faltar amor à verdade para ficar com os dogmas. Paulo não. O que ele disse? O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor. Amar a verdade. Amor da verdade em primeiríssimo lugar. Fica a dica, tá bom? Tem uma ministração inteira falando sobre isso. Pense bem, se você não ama a verdade, você está desqualificado para ser um cristão vencedor. Tá bom? Vimos também em Paulo que ele era alguém que obedecia à visão celestial. Como nós vimos semana passada, quando ele declara alto e bom som diante do rei Agripa, estava sendo julgado. E ele diz, pelo que, ele diz, tão logo ele dá todo o testemunho dele, do modo como ele saiu de Jerusalém, indo para Damasco, com vistas a prender a todos que invocassem o nome de Jesus, para levá-los presos, ser açoitado, julgado e morto. Ele diz, quando eu me encontrei, então, no caminho de Damasco, com o Cristo ressuscitado. E quando, então, ele se encontra com o Cristo ressuscitado, ele tem a visão do Cristo ressuscitado, ele está frente a frente com o ressuscitado. O simples fato de o Cristo estar ali, vivo e ressurreto, pôs em xeque toda a teologia judaica de então, de modo que Paulo diz, então, diante da visão, diante do Cristo de Deus, eu deixei todas as coisas e as tenho como refúgio para ganhar a Cristo. E aí ele diz, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Muitas pessoas abrem mão da visão espiritual em nome do seu próprio egoísmo, em nome de uma série de outras coisas. Então, outra dica, mantenha, guarde, seja obediente à visão celestial acerca de Cristo. Mas há um outro aspecto de Paulo que nos chama a atenção, é o que hoje nós abordaremos, nós colocamos no post, Cristo, a chave hermenêutica. Isso porque vamos agora considerar, né, toda a circunstância em que Paulo agora começa a seguir a Jesus. Vocês sabem que desde a infância, que ele havia sido educado aos pés de Gamaliel, aprendendo a Torá, aprendendo os profetas, né, a lei e os profetas, a partir da luz, ou melhor, da visão, da cosmovisão do judaísmo. Ele tinha toda uma compreensão da escritura, da Bíblia hebraica. Então, Saulo não era, como a maioria, né, dos cristãos de hoje, que não tem interesse em estudar e conhecer a escritura. Não, Paulo era um profundo estudioso das escrituras. A maioria os hebreus, de forma geral, eles eram colocados logo para aprender a lei e os profetas, né? Mas Saulo se destacava acima de todos eles. Saulo, ele era um doutor em teologia, para usar os termos dos dias atuais. Então ele havia estudado em uma das melhores escolas teológicas do seu tempo, a escola de Gamaliel, aos pés do mestre Gamaliel. Então Saulo era conhecedor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, continua, Lamentações de Jeremias, e assim até Malaquias. Ele tinha um amplo e profundo conhecimento.
eu ousaria dizer que nenhum cristão, historicamente falando, teve ou teria nos dias de hoje maior conhecimento dogmático da sua própria doutrina e religião do que Saulo de Tarso. Ele estava acima de todos os demais. Então ele carregava um grande edifício teológico, um castelo teológico, construído com as letras sagradas do Antigo Testamento, da lei e dos profetas. Pensem isso comigo. Então era um camarada comprometido com a compreensão da Escritura, com a própria Escritura, com os dogmas forjados a partir da Escritura, com a teologia dogmática do judaísmo. Ele era um líder no judaísmo, ele era um mestre no judaísmo, ou seja, o camarada era a última Coca-Cola do deserto da Arábia. Imagine, o cara era grande, poderoso, e ele tinha um zelo pelas Escrituras muito grande, um zelo pela sua fé muito grande. Foi esse zelo que o levou a pedir aos sacerdotes e aos membros do Sinédrio em Jerusalém que lhe desse cartas de autorização para ele sair mundo afora. Ele decidiu, ele pediu autorização, permitam-me por escrito, para que eu saia de cidade em cidade, para que onde eu encontrar alguém invocando o nome de Jesus Cristo, eu possa trazê-lo preso a Jerusalém para ser julgado pelo nosso Sinédrio. Então, o camarada tinha um zelo extraordinário. E no seu próprio testemunho, ele testemunha isso em Atos capítulo 9, em Atos capítulo 22 e em Atos capítulo 26. Por 3 vezes ele conta o seu próprio testemunho. Ele diz que estando ele chegando já a Damasco, próximo a Damasco, e a ele respirando ameaça e morte. Olha a expressão que ele usa, respirando. Então ele inspirava ameaça e expirava morte. Desejo profundo de matar qualquer pessoa que cresce no nome de Jesus Cristo. De repente a luz aparece diante dele, surge uma luz mais forte que o sol do meio-dia, e ele cai prostrado com o rosto em terra. E eu costumo dizer que essa queda literal de Saulo, com o rosto em terra, representa a queda de todo o edifício teológico, de todo o edifício dogmático, de todo o edifício doutrinário que ele havia construído ao longo da sua vida. Porque quando ele cai por terra e pergunta: quem és tu, Senhor? A voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele agora está diante de uma verdade factual, não de uma verdade, entre aspas, dogmática. Pense nisso. O que é a verdade dogmática? É aquilo que você chama de verdade, que alguém chegou a esta conclusão a partir da somatória de 3 ou 4 versículos. Foram lá na Escritura, pegaram lá um versículo de um lugar, outro versículo de outro, outro versículo de outro, outro versículo de outro, montou ali um esquema e te apresentou, você falou: aqui é a verdade. Isso é a verdade dogmática. Isso aí pode ser um arranjo intelectual, forjado, sem contexto, sem verdade, sem fundamento. Mas Saulo agora estava diante da verdade factual, é ele, acordado. Ele não estava dormindo, ele não estava morto, ele estava vivo, ele estava indo para Damasco quando Cristo ressurreto lhe aparece. Gente do céu! E ele diz: eu sou Jesus. Saulo fala: bem, agora então, o que eu vou fazer da minha teologia, né? Porque toda a teologia judaica não autorizava que Jesus de Nazaré se declarasse o Cristo, sendo e fazendo tudo o que ele fez.
Porque toda a interpretação que da Bíblia hebraica deram não coincidia com a vida humana de Jesus, nem com os ensinamentos de Jesus. A leitura que fizeram do Antigo Testamento. Os judeus leram o Antigo Testamento, estudaram o Antigo Testamento, olharam para Jesus de Nazaré e falaram: não, você não corresponde, você não se enquadra dentro da matriz canônica da Escritura. Guarda essa frase. Jesus de Nazaré não se enquadrava dentro da matriz canônica da Escritura hebraica. Imagina só, fariseu, escriba, saduceu, ancião, sacerdote, aquela casta de gente santa demais que não pecava de jeito nenhum, lendo a Bíblia e olhando para Jesus, né? Essa palavra sua não bate com o que disse Moisés, seu procedimento não bate com o que escreveu Moisés, né? Suas ações não estão de acordo com os salmos, você não é o Messias. Na nossa análise, você não é o Messias. Só que agora Saulo está diante daquele que disse antes de morrer, prestem atenção, quando disseram, os próprios judeus falaram para Jesus: tá bom, então você é o Messias, tudo bem, então nos dê um sinal. Nos dê um sinal, uma prova. Puxa vida, esse é o momento, não? Porque você não se enquadra na nossa Bíblia, não bate, mas você insiste em dizer que dê-nos uma prova. Vontade de descer um raio na cabeça desse povo tudo, né? Mas Jesus falou assim: olha, nenhum sinal vos será dado. Alguém lá do fundo da multidão poderia gritar, aí fica fácil, né? Na hora de dar o sinal de provar, responde que não será dado nenhum sinal, e ainda quer que nós criamos em ti. Mas ele não para por aí. Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, lá no profundo do mar, lá no abismo, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Assim como depois de 3 dias, o peixe vomita Jonas na praia de Nínive, assim o Filho do Homem, depois de 3 dias sepultado, sairá da sepultura vivo, em glória, e sairá a anunciar a todos os ninivitas, a todo o mundo, o arrependimento de pecados para a vida eterna. Ou seja, a prova categórica é a ressurreição de Cristo. Ele é a prova. Se ele ressuscitou, é verdade. Se ele não ressuscitou, era um embuste. E agora Saulo, a caminho de Damasco, tinha no coração a certeza: ele está morto. Saulo tinha essa certeza. O problema é só quando a luz brilha, o Cristo aparece e ele olha para Jesus, não o reconhece, porque em ressurreição ele está em glória, não o reconhece como seus discípulos também não o reconheceram, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus. Então ele está diante da evidência. Essa evidência joga por terra toda a leitura e toda a compreensão dogmática do Antigo Testamento. Saulo só obedece. Ele diz: o que queres que eu te faça, Senhor? E o Senhor dá a ele as instruções: levanta-te, vai, entra na cidade de Damasco, entra na rua tal. Você vai chegar na casa de um indivíduo e lá ele vai te receber e ele vai te ensinar o que te convém fazer. Esses detalhes eu falarei na próxima mensagem, porque é um outro segredo. Hoje eu vou ficar somente nesse momento que Saulo foi à casa de um tal de, salvo engano, Ananias, fica 3 dias e 3 noites ali, cego,
sem nada enxergar. E agora eu fico pensando o que passava no coração e na mente de Saulo esses 3 dias, né? O que eu vou fazer? Falar como aquele narrador, o que eu vou dizer lá em casa? Porque agora é a hora de ele chegar para todo mundo e falar o quê? Pessoal, nós estamos errados. Quem tem coragem para isso? Tantos anos pregando, e agora segue com a mentira ou declara a todo mundo que nós erramos? Alguns vão chamar Saulo de fraco, indeciso, ora prega uma coisa, ora prega outra, porque para os dogmáticos você tem que começar no erro e terminar no erro. Mas para aqueles que estão em direção ao infinito da vida eterna, nós sabemos que nós estamos em constante mudança a cada dia compreendendo um pouco mais. Então Saulo fica ali aquele tempo, após ali ele é recobrado da sua visão, é batizado, e ele vai dizer na Epístola aos Gálatas que dali ele partiu para as regiões do deserto da Arábia, onde permaneceu por 2 anos. Ou seja, Saulo só tinha 2 certezas neste momento. A primeira, Jesus está vivo. Essa é a verdade suprema e fundamental do Evangelho. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. É a ressurreição do Cristo de Deus. Essa é a primeira certeza e a primeira convicção de Saulo. E a segunda certeza que ele tinha era: eu preciso reler toda a Bíblia hebraica. Tenho que fazer nova leitura das Escrituras. Porque agora as Escrituras hebraicas só farão sentido se eu lê-la a partir de Jesus, se eu interpretá-la a partir de Jesus, se eu fizer toda a leitura e interpretação e compreensão do Antigo Testamento, tendo Cristo como a chave que abre todo o entendimento da Escritura. Porque ele fez, na verdade, uma grande inversão. Porque o que os hebreus faziam ou fizeram foi o seguinte: eles pegaram a Escritura hebraica e liam e olhavam para Jesus. E diziam: olha, Jesus não se encaixa dentro da matriz canônica da Escritura. O problema não é que Jesus não se encaixava na Escritura hebraica. É que Jesus não estava de acordo com a leitura e com a interpretação que os judeus davam da Bíblia hebraica. Ou seja, os judeus fizeram da própria Escritura a matriz canônica de aferição, de medição, para saber se Jesus era ou não Messias. Saulo agora, porque esteve com Cristo ressurreto, ele inverte a situação e diz: não, agora só é canônico, agora só é divino, agora só é o falar de Deus aquilo que estiver de acordo com o Cristo ressuscitado. Jesus não é medido pela Escritura, é a Escritura que será medida pelo Cristo. Alguém fala: mas como assim? Porque os crentes, vocês sabem que eles pensam que não existe nenhuma discrepância entre Jesus e a Escritura, não é? Mas Saulo, sabendo que agora ele precisava ter um momento a sós, ele precisava de estar sozinho, precisava de muita introspecção, de muita solidão, de muita leitura, porque leitura só se faz na solidão, a melhor leitura é na solidão. Qualquer leitura compartilhada perde muito do que você poderia sozinho apreender, por causa das suas reflexões e de possíveis interrupções do outro. Então agora ele precisava de permanecer sozinho, fazendo toda a leitura, como que ele dissesse: eu preciso encontrar Jesus em cada página do Antigo Testamento. Agora eu tenho que ler Gênesis procurando onde está Jesus dentro de Gênesis.
Eu tenho que ler o livro do Êxodo, procurando onde está Jesus em Êxodo. Eu tenho que ler então Números e Deuteronômio e Levítico, e eu tenho que encontrar Jesus. E quando eu chegar em tantas guerras e em tantas atrocidades registradas no livro lá de Josué e dos juízes e dos reis, eu vou precisar de ler tudo aquilo tendo Jesus como a vara de medição, como a vara de medida, como a matriz canônica daquilo que de fato reflete ou não reflete o coração, a vontade e o falar de Deus. E agora Saulo está no deserto da Arábia, 2 anos, fazendo a revisão de todo o entendimento, fazendo a releitura de todas as leituras que ele havia feito, fazendo agora a comparação de todos os dogmas com a verdade que lhe foi apresentada. É dessa ideia de Saulo, até penso que é Saulo quem, a partir dos seus escritos, dos seus ensinamentos, das suas pregações, da sua palavra, é que vai estabelecer essa regra fundamental. Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. E não é somente do Antigo, porque nós temos hoje o Antigo e também temos o Novo Testamento. Mas lembrem-se que tanto o Antigo quanto o Novo servem à verdade que é Cristo. Cristo é a verdade, a quem Antigo e Novo Testamento servem enquanto testemunhas. Ou seja, a verdade é uma pessoa viva. A verdade é o Cristo de Deus que se fez homem, que se manifestou, viveu como homem sobre a terra, foi crucificado e que ressuscitou ao 3º dia. Esse Cristo é, portanto, a justa e a exata medida de aferição de toda a Escritura. Jesus é a justa e a exata medida de aferição de todo e qualquer dogma, de toda e qualquer doutrina, de toda e qualquer religião. É o Cristo de Deus encarnado em Jesus. E para que os irmãos fiquem claros, ou mais esclarecidos acerca do fato de que Jesus é essa chave hermenêutica, eu vou aqui, antes de encerrar, estabelecer algumas razões porque Jesus é a chave hermenêutica de todas as coisas. Em outras palavras, por que você deve olhar para Jesus e tomar Jesus como a aferição de qualquer coisa que você queira saber se é divina ou não, se corresponde à verdade ou não. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer âmbito, até mesmo dos seus próprios relacionamentos, quando você está cheio da sua razão, naquele confronto com o outro, não acontece? Ou não acontece eventualmente? E aí você no confronto, você com a sua razão, você com a sua certeza, você com todas as argumentações, todas as fundamentações, todo mundo está vendo que está certo, mas você está usando a sua certeza, a sua verdade, o seu fundamento para poder ferir, machucar, humilhar, desprezar o outro. Você para e traz Jesus. Se o seu procedimento e comportamento, ele se encaixa perfeitamente na pessoa e obra de Jesus, continue em frente. Mas se não, a chave hermenêutica vai dizer o seu comportamento está hermeneuticamente reprovado à luz de Jesus. A primeira razão por que Jesus é essa chave hermenêutica é o fato de que em Cristo nós temos o falar final e máximo de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Abra rapidamente a sua Bíblia. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E é impressionante como essas palavras se encontram exatamente na epístola aos Hebreus. Isso aqui é alguém que conhece profundamente a Cristo, que conhece profundamente o Evangelho, dizendo aos Hebreus,
olha, é verdade que Deus falou muitas vezes a vocês. É verdade que Deus falou a vocês, hebreus, muitas vezes, de diversas maneiras, por meio de profetas, por meio de oráculos. É verdade que Deus levantou Moisés, levantou Abraão, levantou também a exemplo, digamos, de Davi, de Salomão, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Miqueias, de Naum, Obadias, Zacarias e todos mais. Deus falou muitas vezes a vocês, de diversas maneiras aos vossos pais. Agora saibam, nestes últimos dias, Deus nos mandou o seu falar final e máximo. Deus não mais nos enviou profetas. Deus não mais nos enviou profetas. Qual é o sentido, é a grandeza de falar isso? Porque me parece que quando diz que Deus enviou os profetas, os crentes gostam, né? Crente não gosta de profeta, pessoal? Hein, pessoal? Crente gosta de profeta? Gosta. Agora, olha o que está sendo dito. Deus enviou muitos profetas. E foi muito bom quando os profetas nos falaram. Que maravilha quando os profetas falaram no Antigo Testamento. Mas chegou um momento que Deus disse: eu não enviarei mais profeta. Mas, Senhor, por que o Senhor não mais enviará profeta? João capítulo 3. E o próprio Deus responde dizendo, porque os profetas são cá de baixo. Os profetas são aqui de baixo. Eu vou ler com os irmãos, eu não estou com pressa não. Nem que eu não saia desse primeiro ponto de 6. Eu tenho o ano todinho, o ano que vem, para acabar essa mensagem, não tem problema. Mas os irmãos precisam entender essa verdade fundamental, porque muda a nossa vida. Abra rapidamente para a gente entender esse ponto em João Evangelho capítulo 3. Porque Deus havia falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas. Enviou diversos profetas. Como Jeremias era bonzinho, que maravilha. Jeremias era tão maravilhoso, né, irmãos? Que bênção. Isaías escreveu um livro enorme, maravilhoso. Como Isaías era bom. Tantos profetas, que maravilha. Mas Hebreus capítulo 1, olhem para mim, versículo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, ele resolveu enviar o seu próprio Filho. O Filho é superior a todos os profetas juntos. O Filho é infinitamente maior e infinitamente melhor. Por quê? Por qual razão? Se todos falam de Deus, se os profetas falaram da parte de Deus, e Jesus, agora enviado do Pai, vai falar da parte de Deus, onde está a diferença? João capítulo 3, a partir do versículo 31. Para que ninguém tenha dúvida do contexto, e geralmente por negligenciar o contexto, ninguém entende a passagem que nós iremos ler agora. Eu vou ter que ler um pouquinho antes. 3, 26. Você sabe que o último dos profetas do Antigo Testamento, ou pelo menos do período de transição, é João Batista, né? Então olha o que acontece no 26. E foram ter com João Batista, e lhe disseram... Vocês estão entendendo, pessoal?
Quem está entendendo o versículo? O que é que está dizendo aí? Mas o versículo 26, até onde nós lemos. Só até onde nós lemos. Irmãos, o problema é que nós lemos e nós não sentimos o texto. A gente lê e não entende o texto. Olha o que está sendo dito. E foram ter com João Batista, dizendo... Quem está entendendo o que está sendo dito? Foram ter um bando de gente desocupado, fofoqueiro e invejoso. É o que está escrito no texto. Foram ter, vamos falar com João Batista. Está havendo um problema aqui, ó pessoal. É isso que o texto está dizendo. Está tendo um problema. E nós vamos chamar João Batista. E João Batista tem que tomar uma providência. Porque não é certo o que está acontecendo. Pastor, o que estava acontecendo? É só continuar lendo. Mestre, disseram a João Batista, aquele não tem nome não? Vocês conseguem perceber aqui uma pitada de desprezo? Vocês conseguem perceber? Porque eles podiam dizer, olha, Jesus, o Nazareno, a quem tu batizaste, etc, etc. Não, aquele. Quando você quiser ofender, humilhar, desprezar alguém, fala, esse aí, ó. Não é assim? Aquele lá. Você sabe o nome do camarada, mas você não vai falar. Você não tem motivo para falar o nome de ninguém. Aí eles disseram para João Batista, aquele que estava contigo além do Jordão. E aí eles espetam João Batista, do qual tens dado testemunho. Ou seja, você fica aí falando dele, e agora? E agora? Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. Ele está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Vocês estão entendendo, pessoal? Você pode ficar um dia inteiro só nesse versículo. Não tem pressa de sair. Entendendo os processos. Entendendo como isso acontece até hoje. João Batista, diante disso, responde. Mas antes de continuar a leitura, não se esqueça de fazer a anotação do lado do versículo aí. Qual é a anotação? O tema do versículo. Qual é o tema da conversa? João Batista versus Jesus. É o tema. Não é o que está dizendo o dito aí? Ô João Batista, o mestre, aquele, lembra daquele? Está batizando. Porque quem batiza é você, João Batista. Você não é o João o Batista? É. Por que ele está batizando? Não está aqui uma coisa contra a outra? E o pior, não somente ele está batizando, que já é uma grande afronta. Josué me ajuda aqui, é meu ajudante. Uma grande afronta, o pior é que todos lhe seguem. Está todo mundo indo para lá. Nossa igreja vai ficando vazia e a igreja dele só crescendo. Essa é a ideia, para vocês entenderem. Então, João Batista versus Jesus. Agora, quem é João Batista? O último e o maior de todos os profetas. Não há profeta maior do que João Batista. O próprio Jesus deu testemunho dizendo, João Batista é o maior de todos os profetas. Não se esqueça que nós estamos lá em Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado por meio, falado aos pais, muitas vezes por meio dos seus profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Não perca o raciocínio, a ideia. Aí trouxemos irmãos para João, para verificar
por que que o Filho é superior a todos os profetas. E aqui nós estamos no texto que coloca os profetas de um lado, representado por João Batista, o maior de todos eles, e o Cristo do outro lado. E aí João Batista vai responder dizendo, no versículo 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Ou seja, o que eu recebi foi dado pelo Pai. E se Jesus está batizando e o povo lhe vai ao encontro, quem concedeu? Foi o Pai. Ninguém pode receber nada se não for dado pelo Pai. Então coloque primeiramente o Pai. Ele é a origem e fonte de todas as coisas. Mas continuando, ele diz no versículo 28, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu, o maior de todos os profetas, não sou o Cristo. Se João Batista disse claramente, eu não sou o Cristo, o que os demais atrás dele irão dizer? Nós não somos o quê? O Cristo. É isso que todos nós temos que entender. Que nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum profeta do Novo Testamento, nenhum profeta, nenhum apóstolo do Novo Testamento, nenhum grande homem, nenhum grande pregador, nenhum grande reformador, avivalista, ninguém é o Cristo. Isso que nós temos que entender. Eu, diz João Batista, já vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. Ou seja, eu só vou até onde vão as sandálias dele. Porque da sandália começa ele, eu só vou até as sandálias. E nem sou digno de levá-las ou de lavá-las, como vocês quiserem. Versículo 29. O que tem a noiva não são os profetas. O que tem a noiva não é Moisés, não é Davi, não é Salomão, não é Ezequiel. O que tem a noiva é o noivo. E ele diz, o amigo do noivo, falando de si próprio, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. A partir de agora, convém que todos os profetas diminuam-se diante da figura majestosa do Cristo encarnado de Deus. Essa é a suprema verdade. Mas agora vem no texto o porquê que todos os profetas têm que se calar e têm que reconhecer sua insignificância diante do noivo, diante do Cristo. É o versículo que eu pedi para os irmãos abrirem, próximo, versículo 31. Porque quem vem das alturas, quem vem de onde? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez, então é o verbo que vem das alturas. Moisés não vem das alturas, Isaías não vem das alturas, Jeremias não vem das alturas, Daniel não vem das alturas, todos eles vêm de onde? Se o Cristo vem das alturas, de onde vêm todos os profetas? Versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra? De onde vieram os profetas? De onde vieram os profetas? Vocês estão com medo de falar por quê? Estão com medo de Moisés? Ou dos seus discípulos? De onde vem Moisés? Da terra. Fala, Andréia. Não gostei. Você tem voz mais forte, mais potente. Aí, tem que falar como profeta, viu? Moisés vem da terra. Fala um profeta que eu não falei ainda. Malaquias vem de onde?
da terra, fala com autoridade. Os principados e potestades, os dominadores da religião, ouvir. De onde eles vêm? Da terra. Na hora de gritar o gol lá do Atlético Mineiro contra o Flamengo, vocês gritaram 2-0 em cima do Flamengo. Eu estou orando, irmãos. De onde vem Samuel? Da terra. E Davi? Da terra. Pode falar o que vocês quiserem. Salomão? Da terra. Abraão? Da terra. Isaac, Jacó? Da terra. Agora eu estou entendendo o que significa terra. O terra quer dizer, é tudo daqui de baixo. Se alguém fizer isso, você, opa, tá aí, é de baixo. É da terra. Eu só vim entender agora. Irmãos, não é possível. O que está acontecendo, irmãos? Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de quantos? De todos. Quem vem da terra é terreno. E fala da terra. É isso que quer dizer que Cristo é a chave hermenêutica. Só Ele é a verdade, só Ele fala a verdade, só Ele mostra a realidade de quem é, porque todos que de Deus falaram são da terra e falam da terra. Falar da terra quer dizer, eles falam do ponto de vista da terra, do ponto de vista do homem, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da limitação humana. Eles falam, mas o ponto de referência não consegue enxergar o Todo-Poderoso como Ele é. Eles falam com amor, falam com fidelidade. O problema é o ponto de referência de onde você está para o objeto do qual você fala. Essa é a grande questão que nem todos conseguem compreender. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica. Aquele que vem do céu está acima de todos, e o que vem do céu testifica o que tem visto e ouvido. Ah, irmãos, só Jesus pode falar. Eu falo o que eu vi e o que eu ouvi do próprio Pai. E os profetas falaram da terra, das impressões, das epifanias, da nebulosidade da mente de alguém que ainda não sabe discernir a mão direita da esquerda, que está impregnado pela lei de Moisés, que está vivendo num período de barbárie humana. E diz então o restante do texto: contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Então, quando diz o livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de diversas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Falou pelos profetas, glória a Deus. Agora Deus fala, agora eu vou mandar o meu Filho, aquele que está no seio do Pai, que conhece o coração do Pai, a vontade do Pai, que sabe exatamente quem é o Pai. Essa é a primeira razão. Eu não estou brincando, não. Eu ainda teria aqui, em Cristo encontrando-se todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é? Em Cristo nós temos toda a plenitude de Deus e de todas as coisas.
Em Cristo temos a revelação completa e exata do rosto de Deus. Em Cristo temos a graça e a verdade. São várias. Em Cristo temos o falar final e máximo. Enfim, são muitas coisas. Mas hoje eu vou parar por aqui por causa do horário, para não cansar os irmãos, tá bom? Se da próxima vez que eu aqui estiver, eu sentir de Deus de prosseguir, eu vou seguir adiante. Senão, nós teremos uma mensagem da parte de Deus. O mais importante é que os irmãos guardem que Saulo de Tarso, o que ele fez? Foi para o deserto da Arábia, onde ficou 2 anos em reclusão, fazendo a releitura de todas as leituras, para agora encontrar Jesus em cada página do Antigo Testamento, ou agora interpretar o Antigo Testamento a partir de Jesus, porque Jesus é a chave hermenêutica de toda a Escritura. E isso por várias razões. E uma delas tratada hoje é que Jesus, ele é o falar final e máximo de Deus. Ou seja, depois de Jesus, ninguém fala mais nada. Amém, queridos? Glória a Deus. Deu para se alimentar? Eu estou saindo alimentado pela glória de Deus.